E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida que foi um pouco ofuscada pelo Campeonato Mundial. Todos os holofotes estavam no Campeonato Mundial com razão. É o torneio mais esperado do ano e é o torneio que todo mundo quer ver. No entanto, essa daqui é uma das partidas mais interessantes que eu já vi. Eu fiquei sabendo dela através do canal do Agamator no YouTube. E ela é uma partida muito legal, foi jogada no Qatar Masters de 2024 entre Arjun Erigaisi e David Paravian. Uma partida super interessante, algo que você esperaria de um jogo de blitz, né? Pela agressividade, pelo tipo de jogo, estilo de jogo, mas não, foi jogado num torneio clássico com um dos jogadores, inclusive sendo um jogador com mais de 2.800 pontos de rating. Então, bora dar uma olhada nessa obra-prima de ataque. Nós temos cavalo em F3 por parte do Erigaisi, D5 por parte do Paravian e C4, que é o Gambito Hatch. Nessa linha, o jogador de pretas pode, se ele quiser um jogo muito calmo, apenas defender o seu peão com E6 ou com C6. Aceitar o gambito não é muito comum por conta do E3, simplesmente ameaçando recuperar o material, e é extremamente difícil do jogador de pretas defender o peão. Um lance como o bispo em E6 até pode ser jogado, mas é muito feio. Um lance como o B5 também é muito feio por conta da ideia do A4. Então, a ideia mais agressiva do jogador de pretas é o que o Paravian traz, é avançar o peão, ocupando o centro do tabuleiro e, de certa maneira, questionando o jogador de brancas. E aí, como é que você vai tirar esse peão daí, sendo que ele pode ser facilmente apoiado pelo C5, pelo E5 posteriormente, né? O que você vai fazer com esse peão? E aqui, o Erigaisi joga o B4, que é o lance teórico, a ideia sendo um fianqueto mais agressivo, que pode, por exemplo, vir para a ideia de B5 depois. Então, se cavalo em C6, B5, por exemplo, e o cavalo não consegue apoiar esse peão e não consegue apoiar um E5 posterior. As pretas jogam C5, que é o lance também teórico. A ideia aqui é apoiar o peão de D, mas se você aceita esse peão, por exemplo, o peão ele não pode mais avançar para a casa de B5. Então, ao invés de jogar para recuperar o peão, com uma ideia como cavalinho A6 ou dama cheque, ambas recuperam o peão com muita facilidade, o jogador de pretas vai simplesmente jogar cavalo em C6 e agora que ele não pode ser chutado, ele vai jogar o E5, ganhando completamente o centro do tabuleiro. Então, as brancas apenas seguem com o bispo em B2, pressionando o peão de D4 e na prática ofertando uma troca. Se você toma aqui em B4, eu tomo na casa de D4 ou com cavalo ou com bispo, o que quer que seja, e eu tô trocando um peão lateral por um central. Portanto, pretas simplesmente seguem desenvolvendo com cavalo em F6. Nós temos também o lance de desenvolvimento G3, preparando para fianquetar o bispo ao longo dessa grande diagonal. E aqui muitas coisas já foram jogadas pelas pretas. Essa é uma posição teórica que já foi alcançada várias e várias vezes. E pretas aqui tem várias opções, sendo, por exemplo, A5 a mais comum, pedindo para as brancas definirem esse peão, ou efetuando a captura, ou avançando para B5. Outro lance que também é bem popular é o dama em C7, na ideia de jogar o E5 aqui no futuro. No entanto, nós temos por parte aqui do Paravian um lance muito legal, que é o lance H5, que é uma novidade teórica. Isso aqui também não é preparação, porque ele gastou 20 minutos no lance. Ou seja, ele encontrou ali no tabuleiro e quis experimentar com a ideia de correr o peão de H aqui para poder tentar chegar lá G4, abrir a torre. Então esse é um sacrifício de peão no longo prazo, né, que é jogar pro H4, sacrificar o peão e abrir essa torre para um grande ataque ao Erigaisi caso ele decida por bispo G2 e roque. Então, ao invés de ir para as ideias de bispo G2 e roque, que vai levar o H4, né, o Erigaisi começa então a jogar um pouquinho na ala da dama. Ele joga dama em A4 cheque, temos bispo em D7 defendendo o cheque, e o B5, que é tradicional, controlando várias casas. Esse lance B5, ele é um lance normal porque pega espaço, tá controlando a casa de C6, então o cavalo não pode mais vir para essa casa, tá controlando a casa de A6 também. E nessa posição, nós temos por parte do Paravian o sacrifício sendo efetuado. O H4 foi jogado. Nessa posição você tem duas maneiras de capturar, ou você pode ignorar por completo, mas qual é a questão? Se você ignora, o peão vai provavelmente para a casa de H3 e você não vai ter onde desenvolver o bispo. Essa é a questão. Se você toma com o peão de G, aqui a estrutura do seu roque foi completamente destruída e você não vai conseguir manter o peão, né? Você tem dois peões dobrados e isolados. E se você toma de cavalo, que é o que o Erigaisi faz, o cavalo não mais guarda a casa de E5. E o jogador de pretas pode, através desse gambito, dominar o centro do tabuleiro jogando E5, que é muito curioso, né? O fato de que o Paravian basicamente inventou aqui um novo gambito dentro do próprio gambito hatch para as pretas. E a posição é perfeitamente jogável, porque pretas têm o centro e pretas também têm uma torre numa coluna semi-aberta. Nessa posição, a ameaça das pretas, né, seria o E4 e posteriormente tentar prender o cavalo com uma ideia de G5.
Então o Erigeise joga D3, controlando a casa de E4 e desencorajando o avanço do peão, mas, pasmem, o Paravian joga o E4 mesmo assim, visando romper essa belíssima cadeia de peões e expor o rei do jogador de brancas, aproveitando que a dama tá meio pra fora aqui do jogo por enquanto. O Erigeise, que já decidiu nesse ponto que vai jogar com o rei no centro mesmo, não tá nem aí, ele aceita a troca de peões, que acaba sendo uma breve imprecisão, e nós temos aqui, logo no 10º lance da abertura contra o jogador de 2.800 de rating, um lance muito forte pelas pretas, que assegura uma vantagem. Pausa o vídeo, tenta encontrar o que é que pretas jogaram. Pausou? Deixou o like no vídeo, eu espero que sim também. Encontrou o torre por H4, pois eu espero que sim. Torre por H4 é um lance maravilhoso, com a ideia de depois liberar uma ideia de dama pelo peão de H4. Então, quando nós temos peão toma torre, cavalo por E4 já libera aqui a vinda da dama, com o tempo no peão de F2 e a posição já está começando a ficar muito feia, muito difícil de segurar para as brancas. Temos por parte do Erigeise bispo em G2 desenvolvendo e pressionando o cavalo e dama por H4 capturando o peão e agora pressionando o peão da casa de F2, bem como defendendo aqui o cavalo. Se, por exemplo, nessa posição você joga bispo toma cavalo, por mais que pareça natural trocar peças quando você está sendo atacado, quando o adversário sacrificou material, esse lance parece extremamente natural, você melhora muito a dama do jogador de pretas e você coloca ela numa posição aqui, ó, onde ela tá super ativa, tá atacando a torre, tá atacando o rei, depois de, por exemplo, torre em F1, já vem bispo em H3, portanto, o Erigeise prefere a ideia de simplesmente defender o peão de F ou torre na casa de F1. E nessa posição, pretas estão bem melhores, né, bem melhores na verdade, se elas encontram uma das ideias, né, da posição. Então vamos lá, o cavalo aqui ele está sendo pressionado e a ideia correta seria defendê-lo com bispo em F5. Qual que é a questão? O jogador de pretas aqui defendeu com o peão, que é super natural, porque se você tomar esse cavalo em qualquer momento, eu vou capturar de peão e eu tenho um centro gigantesco, seu rei também está meio mal colocado aqui, e os meus bispos vão vir atacar esse rei. Só que defender de peão acaba deixando o Erigeise trazer as peças de volta para o jogo. Se você defende de bispo, uma ideia como dama em C2 está muito desencorajada porque você coloca a dama na carinha do bispo, por mais que não tenha nenhum descoberto imediato que você precisa se preocupar porque o bispo está caindo, definitivamente não é a maneira de brancas seguirem. Agora, com o peão em F5, o Erigeise consegue trazer a dama para a casa de C2, ela já queria ver para essa casa de qualquer forma, e agora ele vai começar a pressionar esse grande centro do jogador de pretas, trazendo as próprias peças. Nós temos A6 por parte das pretas, querendo colocar a torre para jogar através da coluna A, e também questionando aqui o peão de B, né, que agora está atacado duas vezes, e o Erigeise apenas apoia o seu peão com A4. Temos então A por B5, e obviamente, né, se você toma aqui com o peão de A, você provavelmente vai ter essa troca de torres que enfraquece a sua posição, né, então, por exemplo, se você toma o peão de A, torre por A1, bispo por A1, a posição das brancas está um pouco mais fraca sem essa torre para defender o rei, e a torre das pretas não estava fazendo nada de qualquer forma, portanto o Erigeise rompe a regra de tomar na direção do centro e toma com o peão de C, também impedindo de certa forma que esse bispo entre na partida, mas deixando as pretas aqui com mais peões no centro certamente do que as brancas. Paravian precisa colocar o bispo dele para jogar de alguma maneira, então ele encontra uma manobra legal. Ele joga bispo em E6, visando, é claro, a casa de D5, onde ele não somente apoia o cavalo, como nessa diagonal também, acaba até protegendo o próprio rei das pretas e apoiando aqui o avanço desses peões. Temos então o cavalo em D2 por parte do Erigeise, questionando o cavalo de E4, bispo em D5 defendendo o cavalo, e A5 por parte do Erigeise, com a ideia de jogar, eventualmente, o lance A6, caso o jogador de pretas, nessa situação, por exemplo, tire o cavalo daqui, e isso geraria para as brancas um fortíssimo peão passado. As pretas jogam o lance peão na casa de G6, querendo tirar o bispo ao longo dessa diagonal de alguma maneira, ou pela casa de H6, ou pela casa de G7, já que o bispo também não está jogando por conta dessa estrutura de peões aqui, e nós temos aqui por parte do Erigeise um lance super criativo, muito interessante. Ele coloca a própria torre para jogar através do lance torre na casa de A3. Agora, com esse levantamento de torre, ele tem como trazer a torre aqui para a ala do rei, onde ele está sendo completamente massacrado. A ideia é jogar algo como torre na casa de H3 com o tempo na dama. E até aqui a partida está bem equilibrada. A melhor maneira dos dois jogadores seguirem, para as pretas pelo menos, né, seria com o cavalo em D7. As brancas jogarem aquele A6, que, né, a ideia do A5 era jogar o A6 quando o cavalo sai. Peão toma, cavalo em E5. E o jogador de pretas, obviamente,
tem o centro do tabuleiro, né? Pretas têm 4 peões centrais, tem todas as peças extremamente bem centralizadas, enquanto brancas estão meio que tentando se defender. Em troca, brancas, se conseguirem simplificar tudo, tem mais material, afinal de contas, pretas sacrificaram a qualidade, e o jogador de brancas tem esse peão passado lateral. No entanto, nessa posição, o jogador de pretas comete um erro bem grave que acaba lhe custando a partida, e sendo sincero, né, também é uma posição que é muito difícil de jogar. Você tá jogando contra um jogador do calibre do Erigais e ele tá defendendo com tipo 99% de precisão. O jogador de pretas joga o lance C4, por natural que seja, com uma ameaça de eventualmente jogar C3 aqui, né, com uma ameaça de talvez eventualmente jogar D3, esse tipo de lance que é muito, enfim, assustador para as brancas enfrentarem. Com a defesa perfeita, esse lance ele acaba perdendo o jogo, porque ele acaba enfraquecendo demais a defesa do peão de D4, e agora a posição das pretas começa a colapsar. Nós temos torre em H3, com tempo na dama das pretas, e dama em G4 por parte do Paravian, com tempo aqui no bispo da casa de G2. No entanto, as brancas calculam tudo direitinho, e aproveitando que a dama está na casa de G4, efetuam essa captura, cavalo por E4. Por quê? Você adoraria jogar o lance torre G3, mas aqui cavalo toma torre. E cavalo por E4 é um lance que tem uma ameaça de lance intermediário fortíssima. Você está ameaçando, é claro, o lance cavalo em F6 cheque, que é muito, muito potente. Então, se o jogador de pretas não toma o cavalo, vai levar cavalo em F6. Mesmo que, por exemplo, dama toma bispo como intermediário, esse cavalo em F6 leva uma caça ao rei do jogador de pretas que não é, assim, nem um pouco agradável, né? A posição do jogador de pretas aqui é completamente perdida. Então, cavalo por E4 é colocado com um tempo muito importante, porque você precisa tomar de volta, e agora tem o torre em G3 com mais um tempo muito importante na dama. Depois que a dama sai, né, no final da linha toda, vai cair o peão da casa de D4, dependendo vai cair o peão de G, dependendo vai cair o peão de E. Mas ainda não é tão simples, né? O jogador de pretas tem muita iniciativa. Olha que posição absurda, 3 peões no centro do tabuleiro, o rei das brancas aqui bem no centro, o rei das pretas no centro também. Nenhum dos dois jogadores fez roque, isso aqui nem parece partida clássica de xadrez. Mas, vamos lá, a gente tem bispo em B4 das pretas desenvolvendo com o tempo. Além de desenvolver com o tempo, esse lance é muito bom, porque ele também tá duplamente atacando aqui o peão de A5 e tá preparando para trazer a torre. Então, rei na casa de D1 e dama em E6 por parte do jogador de pretas, finalmente saindo do ataque da torre. Aqui agora o Erigais decide finalmente capturar o peão de D, e bispo por D4 finalmente colapsa, na verdade, a posição do jogador de pretas, porque a grande vantagem que pretas tinham era aquele enorme, gigantesco controle central. E a gente vê qual foi o problema de avançar o peão de C, né? Todo lance de peão, ele tem consequências drásticas, porque o peão é a única peça que não volta. E bispo por D4 finalmente captura esse peão e isola o restante dos peões do jogador de pretas. Agora, todos os peões que pretas têm são necessariamente fraquezas. Nós temos torre por A5 por parte do Paravian, não tem nenhum tipo de infiltração de torre, tá tudo coberto por aqui. Portanto, bispo na casa de C3 querendo trocar bispos. Quando você tá com mais material, levando um ataque dessa magnitude, faz sentido que você queira trocar peças. Então, dama na casa de D6, apenas apoiando aqui o bispo. Se você quiser trocar, você vai trazer a dama para mais perto. E rei na casa de C1, tirando o rei também da carinha da dama, porque além de apoiar o bispo, também tá preparando o descoberto aqui de bispo. Então, rei em C1, lance necessário. E aqui agora o Paravian então decide capturar o peão de B com torre por B5. E nessa posição nós temos a troca de bispos, mesmo que isso forme uma bateria de dama e torre, não tem absolutamente nenhum perigo para o Erigais, e ele começa a coletar esses vários peões que estão caindo aqui no centro do tabuleiro. Bispo por E4, né, ameaçando duplamente agora o peão da casa de G6, duplamente não, né, triplamente ameaçando o peão da casa de G6, que vai cair inclusive com cheque, e C3 por parte do Paravian, aquele esperneio, né? A ideia do C3 é talvez tomar o bispo e eventualmente jogar algo como dama na casa de B2, gerar um tema por aqui, mas bispo toma G6, cai com cheque o peão, rei na casa de G7 e agora torre por C3, mais um peão caindo. O jogador de branca simplesmente está capturando tudo que as pretas possuem, e agora é uma questão da gente caçar esse rei exposto e buscar o checkmate. Cavalo em C6 trazendo a última peça que faltava desenvolver para o jogo, dama na casa de D2 por parte das brancas, preparando o torre cheque, que é um lance bem legal para a gente poder trocar damas, forçar uma troca de damas aqui na posição.
Um lance bem inteligente aqui por parte das brancas, e aproveitando que o bispo tá cobrindo a casa de D1. Se você tá imaginando por que isso daqui não é checkmate, aquele típico lance que você joga o checkmate, aí o chess.com não faz o barulhinho do checkmate que você tá esperando, ao invés disso, ele simplesmente faz o barulhinho do check e você esquece do maldito bispo que tá lá do outro lado do tabuleiro, né? Mas não, o jogador de preta simplesmente joga o lance dama na casa de A4, saindo daquelas graves ideias, né, que a gente tinha, por exemplo, do torre cheque, forçando uma troca de damas e também, né, preparando para dar cheques por aqui. E dama em E3 por parte do Erigaise. E ele quer fazer tipo um rock artificial, ele quer eventualmente, né, trazer o rei para D2, trazer a torre para a casa de C1, colocar o rei na casa de E1, enquanto ele caça o rei do jogador de negras. As pretas aqui cometem uma gafe, uma verdadeira gafe. Jogam lance rei na casa de F6. Teria sido muito melhor para o jogador de pretas nessa situação cobrir o cheque de bispo. Ao entrar na casa de F6, esse rei fica muito mais fácil de ameaçar, com uma ideia de, por exemplo, dama na casa de H6, imediato, que poderia ser jogado aqui pelas brancas. Mas mesmo assim, o rei tá correndo meio que pro lado errado. Se é para correr o rei, você tinha que correr o rei para cá, não pro lado onde as suas peças não estão. Mas rei em F6 ele tentou jogar porque vem com o tempo no bispo, né? A ideia dele é ameaçar o bispo. O Erigaise volta o bispo para C2, temos dama em A1 cheque, rei na casa de D2, sacrificando a torre de F1, e a torre ela é aceita, então você vai ver exatamente o que acontece se você aceita a torre. Agora sua dama tá muito longe, o seu rei ele tá completamente exposto e o checkmate é quase que imparável. Nessa posição ainda não tem mate forçado, mas dentro de alguns lances nós já vamos ter. Dama em F4 cheque, rei na casa de E7, torre em E3 cheque, agora sim ele defende de bispo, né? Bispo em E6 defendendo. Dama em C7 cheque, você vê o problema, né? A torre ela não faz nada para defender o rei, a dama não faz nada para defender o rei. Rei na casa de F6 por parte das pretas, torre em F3 cheque, bispo em F5, né? Esse torre em F3 cheque é um lance muito potente, porque se você corre o rei para a casa de G5 e não pendura nenhum material, você vai levar o mate da escadinha, né? Dama G5, rei em H5. Aqui, por exemplo, você não tem o torre em H3 mate, mas vai ter mate, por exemplo, com dama em G6, apoiado pelo bispo, rei na casa de H4, torre em F4, é uma escadinha por aqui, né? Em H3 e dama em G3. Então, quando a gente tem esse cheque torre em F3, a escolha dele, né, é vir pra cá e levar o mate da escadinha ou entregar o bispo. Então ele joga bispo em F5, entregando o bispo, porque depois de bispo toma, se você, nessa posição, toma de torre, né, você vai levar o lance dama em D6 cheque, te forçando lentamente a ir abandonando a torre. Se você tentar manter a torre, você vai levar a torre G3 cheque e o mesmo cheque mate aqui da escadinha de novo, né. Aqui, por exemplo, tem o dama em H6 mate. Não é mate, né? Tem torre em H5, mas vai ter mate aqui na casa de F4. Então, a ideia é, quando ele guarda de bispo, bispo toma, você não pode tomar de volta. Ao invés disso, o Erigaise tenta cavalo em E5, né? Que é um lance interessante, certo? E agora, beleza, a ideia do cavalo em E5 é atacar a torre de F3, então se esse bispo se move com cheque descoberto, né? A peça que tá de fato dando cheque à torre, então ela vai cair. Mas, dama D8 cheque, em F7... bispo em E6 cheque entregando o bispo, e a ideia, né, é que é um cheque duplo. Tem duas peças dando cheque ao mesmo tempo. A única escolha que você tem é mover o rei. Se rei em G7, nós teremos dama em G8, o checkmate seguindo logo logo. E se rei toma bispo, que foi o que foi jogado, aí torre em E6, perdão, torre em F6, checkmate imediato. É isso, pessoal, essa daqui pra mim foi uma das partidas mais interessantes do ano inteiro. Ela é uma partida que nem parece partida jogada em clássica, não pela qualidade da partida, porque a qualidade da partida é altíssima, né? Os dois jogadores jogaram muito, muito bem, mas sim pelo fato dos dois jogadores estarem arriscando tudo, né? Jogando linhas arriscadas. Um dos jogadores inventou um gambito aí no meio. Então, se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!